Bem, hoje é um domingo que para nós cristãos tem um significado especial, porque hoje nós escolhemos, como eu disse, foi uma data escolhida para que nós comemorássemos a Páscoa. E a Páscoa, ao contrário daquilo que o mundo tem tentado ensinar para as pessoas, tem um significado muito além, muito mais profundo do que coelhos e chocolates. Aliás, aqui é coelhos e ovos, né? Eu preferia ainda o chocolate, mas tudo bem. Mas a Páscoa, ela tem muitos significados, e hoje o principal deles fala da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Páscoa, ela começou a ser comemorada muito no princípio, muito antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que isso já era um anúncio, uma pré-anunciação daquilo que Deus gostaria de fazer. Mas eu gostaria que você entendesse, a primeira vez que é mencionado Páscoa na Bíblia, está lá em Êxodo 12, se você quiser abrir, eu não vou ler o texto, mas só para você se referenciar. Então, Páscoa, ela significa pachá, ou passagem, e fala da passagem do povo hebreu, que foi o povo escolhido por Deus inicialmente, a passagem deles, a saída deles da escravidão no Egito, em direção ao deserto, rumo a Canaã. Ok? Talvez vai ter que abaixar um pouquinho por causa de uma microfonia que está querendo dar. Ok. Então, irmãos, só para você se situar, Moisés havia procurado Faraó, o povo de Deus era escravo no Egito, e simbolicamente o Egito aponta para o mundo, para o sistema mundanista, e o povo hebreu aponta para nós, que hoje somos o Israel de Deus, somos aqueles eleitos que foram feitos filhos e salvos pelo Senhor Jesus. Mas aqui a Bíblia narra que esse povo estava como escravo no Egito. Aliás, essa é a história de todos nós, que um dia fomos escravos desse sistema mundanista. E Deus levanta um homem chamado Moisés para que pudesse ir a Faraó e mandar que Faraó liberasse o povo de Deus daquela escravidão. E você sabe a história das 10 pragas, né? Deus foi mandando sucessivamente pragas para que demovesse Faraó da ideia de segurar, de reter o povo. E Faraó, a Bíblia fala que endureceu o seu coração e não cedeu, até que chega o momento da 10ª praga, que seria a morte de todos os primogênitos do Egito. Agora, interessante que todas as 9 pragas anteriores que ocorreram, elas não vieram sobre o Israel de Deus, não vieram sobre o povo de Deus, mas Deus avisou o seu povo o seguinte, fala, essa 10ª praga, se vocês não fizerem de acordo com o que eu falar, ela vai vir sobre vocês também, que é a morte de todo primogênito. Então, se o israelita não atentasse para aquilo que o Senhor mandasse ele fazer, ele também seria acometido por essa praga. Então, a Bíblia fala que nessa noite do pachá, da passagem, o anjo da morte iria passar pelo Egito, ferindo todo o primogênito daquela terra. E como assim foi, e Faraó e o povo do Egito libera então o povo hebreu para que pudesse ir embora. Então a Páscoa nos fala de uma libertação de um sistema que escraviza, fala da salvação da gente do sistema que nos escravizava. Foi quando Deus nos tira, nos faz a passagem, nos transporta. Eu falei aqui no começo que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado, o reino de luz. Então Páscoa fala dessa passagem. Agora é interessante que no centro desse acontecimento, nós temos um elemento.
talvez a figura mais importante de todas elas, que é o cordeiro. Então o cordeiro era o que ia determinar se aquela família seria ferida ou não pelo anjo da morte. Bem, nós sabemos hoje que esse cordeiro aponta para Jesus Cristo. É disso que eu quero falar um pouco hoje, dessa correlação entre Jesus e esse cordeiro que Deus manda, então, que cada família escrava que pegasse um cordeiro para si. Depois você pode acompanhar a leitura lá em Êxodo 12. Mas fala que cada família deveria pegar um cordeiro e comê-lo todo naquela noite, para se preparar para a saída. Mas fala que quando eles matassem esse cordeiro, deveria pegar o sangue do cordeiro e passá-lo nos umbrais das portas de cada casa. E o anjo da morte, ao ver esse sangue, ele iria se desviar. Esse anjo da morte ia deixar de executar o juízo por causa do sangue do cordeiro que havia sido passado nos umbrais. Então acompanhe comigo, esse momento da Páscoa nos fala de alguns elementos. Então o primeiro dele fala que o cordeiro livrou o povo da morte, ok? Primeiro elemento, o cordeiro livrou da morte. O segundo, o cordeiro permitiu com que eles saíssem da escravidão. A 10ª praga foi justamente essa, para que Faraó libertasse o povo e saísse da escravidão. Mas tem mais dois detalhes que poucos mencionam. A Bíblia fala que naquela noite também, que logo depois desse acontecimento, as mulheres hebreias deveriam procurar as mulheres egípcias e deveriam pedir para ela tesouros, riquezas, e Deus iria fazer com que as mulheres egípcias entregassem o seu ouro, as suas riquezas, os seus bens na mão das mulheres hebreias. E assim foi feito. Então, pouco se fala disso, mas também fala de bênçãos, de prosperidade e riqueza. E fala também que todos aqueles escravos, vejam, aquele povo era um povo escravo. Escravo, irmãos, você imagina como que era a saúde naquela época, já não era algo muito avançado, mas para escravo não havia tratamento de saúde. E escravo, você sabe, ele não trabalha dentro de uma jornada de horas estabelecida como hoje, ele trabalha enquanto ele aguentar. Então você imagina aquele povo que foi escravo durante 400 anos, como que era a saúde daquele povo. Era um povo que estava acabado, um povo que era explorado. E a Bíblia fala que eles saíram do Egito sem que não houvesse ninguém doente. Salmo 105, 37 fala assim: e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Aliás, durante os 40 anos que aquele povo andou no deserto, não houve um doente sequer. Então existem 4 aspectos a respeito da Páscoa que nós precisamos entender. Os 2 primeiros são muito comuns, eu já preguei aqui em outras Páscoas, que é a respeito da redenção do sangue, que nos livra do anjo da morte, que nos livra da condenação. A Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o sangue do Cordeiro nos lava do mal, nos tira da impureza. Fala também da libertação. Esses 2 aspectos nós já falamos muito aqui. Mas há mais 2 aspectos que a Páscoa representa. Fala também que aquele povo prosperou, que aquele povo enriqueceu e que aquele povo foi curado naquela noite. Apenas uma noite foi suficiente para que aquelas pessoas, todas as suas doenças, todos os seus males fossem curados. Agora, irmãos, nós sabemos que aquele cordeiro apontava para Jesus Cristo. O apóstolo João, no seu capítulo 1, verso 29, ele fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, não há dúvidas que esse Cordeiro, quando Deus dá essas orientações para o seu povo,
ele estava fazendo uma clara referência a Jesus Cristo, ao sangue de Cristo que haveria de nos livrar. Mas então, como que nós devemos comemorar a Páscoa nos dias de hoje, meus irmãos? E aqui que eu gostaria que você entendesse. Naquele tempo você precisava comer do cordeiro, certo? E Jesus Cristo falou assim: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu... Você precisa comer da minha carne e beber do meu sangue, para que você tenha vida. Deixa eu ler o versículo corretamente para você. João 6,54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então hoje, irmãos, a maneira que nós celebramos a Páscoa é através da ceia do Senhor. Através da ceia do Senhor, você tem a oportunidade de aplicar o sangue e comer do cordeiro. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu tenho percebido que a ceia do Senhor tem se tornado algo, tem perdido valor entre nós. Eu me lembro que na minha infância, que dia de ceia era dia que a igreja ficava lotada. Até aqueles irmãozinhos assim que fazia muito tempo que não aparecia na igreja, pelo menos no dia da ceia, ele tinha o temor de vir tomar a ceia do Senhor. Sabe, mas engraçado que hoje os irmãos não têm tido esse cuidado. Eu faço questão de levar a ceia para aqueles irmãos que não têm condições, que estão enfermos, que estão em hospital. Eu faço questão de levar para eles, mas eu percebo que nem todos nós, dentre nós, você pode tirar por base hoje dos que estão aqui, tem entendido o significado da ceia. E aí nós temos um problema, porque a única advertência que é feita com relação à ceia é justamente você não discernir o significado espiritual dela. A ceia não é apenas um ritual que nós fazemos. Aliás, você sabe, o ser humano ele tem uma característica. Ele consegue transformar toda a rotina em religião. Tudo aquilo que é comum, tudo aquilo que nós fazemos com uma certa frequência, o ser humano ele consegue transformar isso num automático. Sabe, nós não podemos incorrer nesse erro de transformar a ceia no Senhor em algo comum. Porque da mesma forma que aquele cordeiro abençoou aquele povo, quando ele saiu do Egito, hoje existe uma bênção através da ceia do Senhor para o povo de Deus. Você crê nisso? Então vamos ler o texto que o apóstolo Paulo, ele escreve lá em 1 Coríntios 11, no verso 24 a 26, a respeito da ceia. Diz assim o apóstolo Paulo em 1 Coríntios: e tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai, comei isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Sabe, irmãos, isso aqui é um mandamento. Sabe, todas as coisas que Deus manda nós fazermos têm um significado espiritual. Por mais que a gente não veja sentido nisso, aliás, que sentido que tinha, né, de uma família ter que matar um cordeiro e comer ele? Você imagina se uma família daquela época fosse tipo a gente assim, e ficasse pensando: mas por que, Deus? Mas me explica melhor. Não, pastor, eu não vou fazer isso aqui se você não me explicar qual que é o sentido disso. Porque eu não sou esse que fica simplesmente obedecendo ordens. Eu quero entender por que disso. Aliás, uns tempos atrás eu estava meditando a respeito do que significava obediência. E a gente tem um conceito equivocado de obediência, né? Muita gente acha que tem que obedecer apenas se compreender o porquê está fazendo aquilo. Só que aí já não é mais obediência. Aí você foi convencido a fazer. Então você não está mais fazendo porque
uma pessoa mandou você fazer. Você está fazendo porque você mesmo achou que valia a pena fazer aquilo. Vocês compreenderam? A obediência é você se submeter, ainda que você não concorde ou ainda que você não entenda o que você está fazendo. E aí nós temos uma questão, porque muitas das coisas espirituais nós não temos revelação plena a respeito disso. Aliás, por isso que a vida cristã ela é baseada em fé. Porque se você entendesse todas as coisas, não necessitaria mais de fé. Agora, nós somos limitados. Tem pessoas que não conseguem, que querem explicação e querem entender porque Deus faz isso ou faz aquilo. Fala, filho, o dia que você entender, você não é mais a criatura, você é Deus. É uma prerrogativa do Criador ter conhecimento e estar numa posição acima da criatura. Por isso a vida cristã exige obediência e fé. Você imagina uma família do Velho Testamento que não conhecia Jesus Cristo, mas havia uma ordenança que ela devia pegar um cordeiro, e uma vez por ano, no dia do perdão nacional, no Yom Kippur, ela tinha que levar diante do sacerdote, ela ia impor as mãos dela sobre aquele sacerdote, os seus pecados iam ser transferidos para aquela ovelha iria ser morta, e durante um ano ela estaria purificada. Podia ir em paz, pode ir em paz, durante um ano seus pecados estão perdoados, você está guardado. Você imagina se ele fosse ficar pensando nisso, né? Mas como assim? Eu não vi nenhum raio saindo de mim, não vi os meus pecados indo para esse cordeiro, por que o cordeiro que vai receber os meus pecados? Mas eles não entendiam. Hoje nós sabemos que aquilo falava de Jesus Cristo. Aliás, você já se perguntou como é que as pessoas foram salvas no Antigo Testamento? Como que eram? A gente fala, foi pela lei. A Bíblia fala que homem nenhum cumpriu a lei. Eles foram salvos pela fé. Da mesma forma que você é salvo hoje. Porque eles creram em Jesus Cristo, ainda que não sabiam o nome. Aliás, Cristo não é sobrenome, Cristo é Redentor. Então eles sabiam que viria o Cristo. E porque creram, foram salvos. Da mesma forma que nós somos salvos hoje. Pela fé, não por obras. Agora é engraçado que mesmo naquela época, quando eles imolavam o cordeiro e sacrificavam o cordeiro, o perdão delas era por um ano. Por um ano ela podia ficar tranquila que ela não seria condenada. Hoje tem gente que prega que se você, que Jesus Cristo não te limpa nem por um dia, né? Você pediu perdão, saiu dali, fez alguma coisa errada, você já está condenado de novo. Olha que evangelho contraditório que a gente vive. Mas, então, Jesus, quando nós fazemos a ceia, quando Deus manda que nós façamos a ceia, existe um significado espiritual nisso, irmãos. Não ignoremos. E qual que é o significado espiritual quando nós estamos diante da ceia do Senhor? O mesmo, por isso que eu fui até lá para falar da Páscoa, porque o mesmo significado, o mesmo cordeiro que eles estavam comendo durante aquela passagem, é o mesmo cordeiro que nós vamos comer daqui a pouco. Se aquele cordeiro teve o poder de livrar eles do anjo da morte, muito mais esse cordeiro agora, quando nós aplicamos o sangue dele sobre as nossas vidas, nós somos lavados de todos os nossos pecados. Uma diferença, irmãos, a Bíblia fala que antigamente era preciso anualmente oferecer sacrifícios. Deixa eu ver se eu anotei essa referência aqui. Todos os anos eram precisos, lá em Hebreus 10, eu não anotei, mas em Hebreus 10, fala que todos os anos era preciso oferecer sacrifícios, mas que Jesus Cristo foi um sacrifício único e suficiente para de uma vez por todas, para que uma vez por todas pudesse nos lavar dos pecados. Então o benefício da Páscoa, o mesmo benefício que nós temos hoje na ceia. Da mesma forma que aquele cordeiro na época da Páscoa trouxe libertação, a ceia hoje nos traz libertação. Agora interessante, irmãos, porque se por um lado o sangue, ele nos lava e nos lavou e redimiu
de uma vez por todas, libertação é algo que nós precisamos diariamente. Você sabe, certa vez Jesus chegou para Pedro e falou assim: olha, eu preciso lavar os seus pés. E aí Pedro falou: não, de maneira alguma, eu é quem tenho que lavar os seus. E aí Jesus fala assim: olha, quem eu não lavo os pés não tem parte comigo. E Pedro falou: não, então me lava inteiro, Senhor. Jesus falou: não, só os pés. Qual que é o significado disso? Sabe, os nossos pés é a parte nossa que tem contato com o mundo. E você sabe, nós vamos, principalmente naquela época, aqui nos Estados Unidos é fácil demais, né? Mas naquela época, as estradas eram de chão batido e as pessoas usavam sandália e elas suavam e aquele suor ia virando um barro ali. Então, à medida que nós caminhamos no mundo, nós vamos sujando os nossos pés. Sabe, é impossível você andar nesse mundo e não ir se contaminando. Sabe, é uma coisa que você ouve, é uma tragédia que você assiste no jornal, é uma situação, é um problema que você escuta, sabe? Isso é o nosso contato com o mundo. Infelizmente, nós estamos sujeitos a isso. Mas o Senhor disse que nós podemos lavar o nosso pé, nós podemos nos limpar, e Jesus fala: vocês já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Da importância de o tempo de sempre nós estarmos em contato com a palavra do Senhor, porque a palavra vai nos limpando. Porque você sabe, uma das características da sujeira é que você vai perdendo a sensibilidade também. Chega um ponto que é tanta sujeira que você não percebe mais. E sabe, as pessoas que vão se afastando da comunhão e vão perdendo o contato, vão deixando de ser limpas, elas não se dão conta, mas é preciso. Você já foi salvo, mas é importante que você seja limpo. Não estou dizendo como algumas pessoas falam de você: você não vai perder a sua salvação se você não é uma questão disso, é uma questão de você perder a comunhão. Sabe, sexta-feira eu fui visitar uns irmãos em outra cidade, nós estávamos compartilhando sobre a plenitude, desfrutar da plenitude de Deus. Muitas pessoas acreditam que a vida eterna é algo que você vai desfrutar apenas no pós-mortem. Sabe, e é o contrário. Quando você vê a palavra salvação na Bíblia, a palavra sozo no grego, ela tem 8 significados diferentes. Eu sempre falo isso aqui. Fala de você ter saúde, fala de você ser guardado, de você ser protegido, de você ser amado. Tem muita coisa que você tem que desfrutar agora, irmãos. Mas para isso é importante que você esteja sendo limpo. Você nunca perca a sua sensibilidade. Então a libertação é algo que nós precisamos fazer sempre. Sempre que nós comemos e bebemos do Cordeiro, nós estamos experimentando libertação. Aliás, existem libertações que são progressivas em nossas vidas. Eu sei que há um pensamento de: eu me converti e todos os problemas acabaram. Mas não é assim que funciona. Existem experiências que são experiências que a gente chama experiências de porta, que acontecem repetidamente na vida, mas existem experiências que são processos que nós experimentamos na vida cristã. Sabe, porque o nosso Deus, Ele não faz lavagem cerebral. Nosso Deus é um Deus que trabalha em cooperação conosco. E aí depende de você. E porque depende de nós, muitas vezes a pessoa não é transformada. Por isso é importante que nós estejamos fazendo isso. Estejamos comendo do Cordeiro. Mas aqui fala também de você, quando você toma do sangue, nós lemos agora em João 6, que você está experimentando a própria vida do Senhor Jesus em você. E se você vai lá em Deuteronômio 30, interessante que Deus fala assim para o povo: hoje eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida é bênção. Existe uma correlação entre estar cheio de vida e você ser abençoado. A bênção, ela é uma consequência daquele que está cheio de vida. Quando Deus encarrega Abraão de uma missão, ele não fala ele fala assim: sê tu uma bênção, porque agora Abraão estava cheio de vida, estava cheio da vida de Deus.
Sabe, muitas vezes nós queremos apenas o reflexo, queremos o resultado, sem entender princípios. Nós conseguimos enxergar o quadro clínico pelos sintomas, mas não tratamos as causas. Muitas vezes nós queremos uma vida abençoada, mas não entendemos que a vida abençoada, ela é reflexo de alguém cheio de vida de Deus. Por isso que Deus dá a fórmula para isso. Ele fala assim: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque aquele que se enche da vida de Deus, todas as demais coisas acabam vindo como consequência, como fruto. Aquele que está... Toda hora eu estou chutando isso aqui. Tudo bem, você vê, né? Eu mudei 10 centímetros para frente o púlpito, já o meu costume de andar um pouquinho mais para trás. Aquele que está cheio da vida de Deus, irmãos, ele é próspero, ele desfruta da bênção. Sabe, eu posso dizer para você, não existe prosperidade, não existe riqueza, não existe sucesso, não existe realização, se você não estiver cheio da vida de Deus. Você pode até ter pessoas que têm aparência disso, mas eu te garanto que no fundo elas não são bem-sucedidas. Essa semana eu estava recebendo o pastor Marcos lá em casa e nós tivemos uma experiência que foi muito marcante. Na minha vizinhança lá havia uma pessoa, eu tenho feito amizade com as pessoas lá, uma vizinhança basicamente só de americanos, e tinha um homem lá que para mim era uma referência de pessoa do American Dad, aquele cara assim, né, que tinha bandeira na frente da casa, aquele aparência, aquela pessoa bem sucedida, né, todo o cara já tem uma certa idade, mas com aquele físico, né, em cima, e tudo de excelência, aquele sorriso Colgate, aquela família perfeita. E a gente chegamos da praia, estávamos passeando, eu fui levar o pastor Marcos na praia, nós chegamos à noite, e eu tinha programado a gente fazer um frango no forno, de última hora decidiram fazer um estrogonofe, e não tinha batata palha. Então, vai buscar batata palha ou não vai buscar batata palha? Enfim, aí vai buscar a batata palha. Nós saímos da casa para entrar no carro, para ir no Walmart, isso já era uns 10 e pouco da noite. Encontramos com esse homem, eu entendi por que era o estrogonofe. Porque a gente precisava sair de casa para comprar a batata e encontrar com esse homem, aos prantos. Eu falei, esse aqui é pastor, amigo meu, esse homem caiu de joelhos na nossa frente. E começou a contar o drama que ele estava vivendo na sua vida. A destruição que estava operando na família dele. Aparência de bem-sucedido. Para nós, uau, que vidão. Sabe, mas no fundo, por dentro daquele homem, havia profundas destruições. Sabe, irmãos, porque nós precisamos construir algo que é de dentro para fora. Não adianta você ser rico se você não tiver saúde. Não adianta você viajar se você não tiver paz. Não adianta você conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. A Bíblia fala isso. Que uma alma vale mais que o mundo inteiro. O problema é que muitas vezes, como é de dentro para fora, nós não vemos sinais e às vezes nós paramos no meio do caminho. Às vezes você participou de alguma ceia e como você não viu a manifestação ainda exterior disso, você fala, isso não faz diferença. Mas há uma prosperidade, a vida de Deus envolvida nisso. E mais, como eu disse, aquele povo recebeu riqueza na Páscoa. E eu creio que todas as vezes que nós comemos do Cordeiro, Deus está nos habilitando para sermos prósperos. Aquele povo recebeu cura. Eu creio que existe cura através da ceia. Nós vamos acompanhar. Então, um dos elementos é o sangue. O sangue
representado pelo vinho. O sangue era importante, toda a família precisava passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas para que não sofresse juízo. Então fala da remissão dos pecados. Por outro lado, nós temos o pão, irmãos. Agora, o que significa o pão na ceia? A Bíblia fala que o pão é o corpo de Cristo. Agora, é interessante que existe um entendimento muito claro a respeito do vinho. Nós sabemos que o vinho, que o sangue de Cristo nos lavou do pecado. O sangue foi oferecido para que nós fôssemos purificados. Mas e o corpo de Cristo, irmãos? Porque Jesus diz para que nós tomássemos o vinho e o pão, representando o corpo. O que representa o pão? Então Isaías 53, 4 fala o significado do corpo de Cristo, do pão. Diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Irmãos, o pão traz a cura. Da mesma forma que naquela noite, todos aqueles escravos, todos aqueles hebreus foram curados, quando nós participamos do Cordeiro de Deus, muito mais agora, porque naquela época ainda era uma sombra da realidade que nós vivemos hoje. Quando nós participamos do corpo de Cristo, nós estamos recebendo cura dentro de nós. E aqui tem um sentido, porque quando você lê lá o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios sobre a ceia, é interessante que ele fala o seguinte, depois daquele texto que nós havíamos lido: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, ou seja, sem entendimento do que é isso aqui. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou seja, muitos que já morreram. Então Paulo fala o seguinte, que aqueles irmãos de Coríntio, porque eles não estavam tendo entendimento do significado disso aqui, irmãos, acreditem em mim, eu creio que muitos de nós não têm tido entendimento a respeito disso. Se todos nós tivéssemos entendimento do que é a ceia do Senhor, ninguém mais faltava a ceia do Senhor. Então Paulo fala que porque eles não tinham entendimento, não sabiam o que estava fazendo, achava que era só o suco de uva, que era o pãozinho que o irmão tinha ido comprar lá no Walmart. Por causa disso havia no meio deles muitos doentes e fracos, e outros que até já haviam morrido. Porque se eles soubessem que eles estavam comendo o corpo de Cristo, e que o corpo de Cristo, como nós acabamos de ler lá em Isaías 53, era para que eles fossem curados, eles não estariam doentes e fracos. Sabe, irmãos, nós precisamos fazer isso aqui com entendimento. Você precisa entender o significado da ceia do Senhor. Quantos de nós estão doentes? E eu não falo apenas de doenças físicas, doenças da alma. Hoje, o mal do nosso século, a ansiedade, a depressão. A Bíblia fala que a ceia, ela tem o poder de te curar. Por isso nós precisamos fazer com entendimento. Lá em Marcos 7, 26, conta a história da mulher Ciro-fenícia. Conta que essa mulher chegou até Jesus e ela pedia que a sua filha fosse curada, e Jesus responde algo para ela que talvez não fosse muito agradável de ouvir. Jesus fala assim: olha, escuta, é preciso que os filhos se fartem do pão. Não é lícito, não é bom que eu tire o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Quem conhece a passagem da mulher Ciro-fenícia? Mas é interessante o que essa mulher responde para Jesus. Ela diz: até os cachorrinhos se fartam das migalhas dos pães que caem das mesas dos filhos. Você sabe o que isso significa? Essas migalhas foram suficientes para curar a filha dela.
Jesus falou assim: seja conforme a tua fé. As migalhas foram suficientes. Agora imagina você que come do pão. Você é o filho. A mesa está posta para você. Se as migalhas foram suficientes para curar a filha daquela mulher, imagina você que pode comer do pão, que pode se servir da mesa, porque você é o filho. Nós não temos desfrutado da ceia devidamente, irmãos. Mas a ceia, ela tem dois aspectos. Do texto que nós lemos, 1 Coríntios, Jesus fala que: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois ele fala: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por 2 vezes, Jesus fala para fazer isso em memória dele. Sabe, infelizmente, irmãos, em muitos lugares a ceia não tem sido para lembrar de Cristo, mas tem sido para lembrar dos nossos pecados. Em muitos lugares, ao invés de Cristo ser lembrado, as pessoas têm tomado o lugar de Cristo para lembrar dos seus pecados. Cristo não tem sido honrado. Você sabe, no Velho Testamento, realmente, você precisava lembrar dos seus pecados. Em Hebreus 10:3 diz que os sacrifícios que eram feitos cada ano no Yom Kippur eram feitos para recordação dos pecados. Então, o pecador, ele deveria chegar diante daquele cordeiro, ao impor as mãos, ele deveria lembrar-se de todos os seus pecados para que ele fosse purificado. Mas o padrão do Novo Testamento é diferente. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Sabe qual que é a principal cláusula da nova aliança? Está lá em Hebreus 10:16. Esse é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escrevereis em seu entendimento. E acrescenta: e não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Nós somos uma multidão sem passado, irmãos. Nós somos uma multidão sem passado. Não queira lembrar a Deus daquilo que Ele não quer ser lembrado. Nós estamos diante da ceia do Senhor não para lembrar dos nossos pecados, mas para lembrar do Senhor Jesus Cristo e aquilo que Ele fez por nós. Durante muitos anos, irmãos, eu ouvi ensino errado disso. Dia de ceia era um dia de profunda introspecção. Os irmãos ficavam com medo. Será que eu tomo? Será que eu não tomo? Será que eu sou digno? Será que eu não sou digno? Sabe? E isso tem produzido uma hipocrisia dentro da igreja. Porque aquele que realmente é sincero e acha que ele não é digno de tomar a ceia, ele não toma. E aí nós temos um problema, porque ele acabou de recusar o remédio para o problema dele. Mas o problema maior é aquele que achava que estava bem, que esse podia. Hoje eu estou digno, hoje eu sou digno de participar da ceia do Senhor. Com motivo errado, irmãos. A ceia não tem nada a ver conosco, tem a ver com Jesus Cristo. A Bíblia fala de você fazer isso indignamente. Não está falando de você ser digno ou não. Está falando da maneira como você faz. E você toma a ceia indignamente quando você não tem discernimento do que é o corpo e do que é o vinho, do que isso representa para você. Sabe, isso é fazer isso indignamente. Porque você está participando de algo que é espiritual, mas de uma forma natural. Você está tendo atitudes espirituais sem o entendimento correto delas. Sabe, Deus não quer isso, quer que você saiba o que você está fazendo e quer que você faça com fé. Por fim, então, todas as vezes que nós participamos, todas as vezes que nós colocamos a mesa do Senhor, nós estamos fazendo aquilo que lá na Páscoa aquele povo fez. Nós estamos comendo do Cordeiro para nossa salvação, para nossa libertação, para nossa cura e para nossa prosperidade e bênção. Mas é interessante que tem um outro aspecto também. Ele fala 2 vezes em memória de mim, mas fala também que todas as vezes que você come desse pão e toma desse cálice, você está anunciando a morte do Senhor. Você sabe,
É nossa tradição comemorar o Natal. Mas a Páscoa deveria ser considerada muito mais importante do que o Natal. Claro, o Natal é importante, o nascimento, a vinda, a chegada do Salvador. Mas ele só foi Salvador porque ele concluiu no momento da sua morte. Se Jesus não houvesse sido aprovado, Jesus não houvesse concluído, se Jesus, por algum motivo, tivesse sido interrompido, não adiantaria nada ter vindo. Na verdade, o triunfo, ele vem com a morte, vem na Páscoa. Vem no momento que ele, como cordeiro, ele é morto. E ressuscita 3 dias depois. Então a Páscoa, ela celebra a morte, e é na morte que nós temos a vitória. Por isso, quando Jesus fala anunciais a morte, está falando anuncia a vitória. Anuncia a vitória. Mas quando que eu devo anunciar a vitória? Todas as vezes que vos reunir. Todas as vezes que vocês... Veja, irmãos, existe algo para que Deus nos mandasse fazer isso. É importante que nós anunciemos a vitória. Sei que tem pessoas que, no Brasil, agora uma moda muito judaizante de atos proféticos nas igrejas. Não existe ato profético mais forte do que a ceia do Senhor. Porque foi um ato profético que o próprio Senhor Jesus mandou que nós fizéssemos. Todas as vezes que nós tomamos o cálice, comemos do pão, nós estamos dizendo que o nosso Senhor Jesus triunfou sobre as trevas, triunfou sobre o inferno. É por isso que nós prevalecemos contra os males, contra a doença. É por isso que nós recebemos vitórias, recebemos vida do Senhor. Irmãos, nós precisamos fazer isso. Nós não podemos abrir mão de fazer isso. Deveremos fazer isso em todas as reuniões nossas. Tudo bem, nós, por uma questão de logística, não fazemos apenas uma vez por mês, mas pelo menos uma vez por mês. Você deveria participar como corpo, discernindo o significado espiritual disso, colocando a vida de Deus dentro de você, declarando a sua vitória sobre as circunstâncias. Sabe, existem vitórias que elas não são imediatas. Eu estava me lembrando disso, e lá no texto de Josué, estou concluindo, irmãos. No texto de Josué, no capítulo 6, conta sobre o cerco à cidade de Jericó. Diz assim: ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então veja, naquela época as cidades elas eram fortificadas. As cidades elas eram protegidas por causa justamente de ataques de inimigos. E o Senhor havia prometido para o povo de Israel que iria entregar iria entregar Jericó. E Josué chega com o exército e todos os israelitas, e eles cercam a cidade. A cidade estava sitiada, mas havia um problema, haviam muros. Sabe, eu estou falando de Jericó aqui, mas talvez você tenha o seu Jericó. Talvez você tenha o seu problema. Eu já falei que o tema que eu vou falar esse mês é sobre ativação de milagres. Talvez você já tenha cercado o seu problema. Talvez na sua mente você já entendeu todas as implicações espirituais, você já tem um embasamento bíblico. Talvez o seu inimigo está cercado, mas você não consegue derrubar essas muralhas. É algo que persiste. Talvez é uma doença que persiste na sua vida, é um problema financeiro, é um problema familiar que persiste e você não sabe como derrubar essas muralhas. Então a Bíblia fala que Josué já havia cercado, ninguém conseguia entrar ou sair. Então disse o Senhor a Josué: entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus homens valorosos. Sabe, Deus sempre fala as coisas no passado. Deus não falou para Josué: eu vou te entregar. Falou: já entreguei na tua mão. A fé é crer para o passado. Crer como se as coisas, como se já fossem feitas. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeais a cidade, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes.
E os sacerdotes tocarão as trombetas, e será que, fazendo-se sonido prolongado da trombeta, e ouvindo voz tal sonido, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá rente com o chão, e o povo subirá, cada qual para o seu lugar que lhe ficar de fronte. Havia um tempo, você sabe, o número 7 na Bíblia ele tem um significado de um tempo completo. O número 3 e o número 7, todas as vezes que você enxergar isso na Bíblia, aponta para um tempo completo. O problema é que muitas vezes nós fazemos apenas uma vez. Você lembra Naamã quando vai encontrar com Eliseu lá em 2 Reis? Naamã fala que o profeta Eliseu manda que Naamã mergulhe 7 vezes no Rio Jordão para que ele fosse curado de lepra. O problema é que às vezes nós mergulhamos 1, 2, 3. Às vezes nem dá a quarta, né, irmãos? E queremos o resultado imediato. Mas existem coisas que nós precisamos pelejar, irmãos. A Bíblia fala que Daniel orou por muito tempo. E o anjo, quando foi até ele, disse: olha, eu tive oposição espiritual. Sabe, nós não entendemos, existem muitas coisas entre céu e terra que fogem da nossa compreensão. Mas da mesma forma, não sei porquê, Jesus falou: fazei isso em memória de mim todas as vezes que vos reunires. Não é apenas uma, irmãos, há um porquê espiritual. Há uma necessidade de nós estarmos o tempo inteiro nos alimentando do Cordeiro, tanto de forma espiritual, como você está fazendo nesse momento, mas de uma forma profética também, quando nós provamos da ceia do Senhor. Mas no caso de Jericó foram 7 vezes, para numa completude. Até quando, pastor, eu devorar pela conversão do meu parente? Até que ele se converta. Até quando eu devorar pela cura do meu problema? Até que ele sare. Até quando eu devo pedir a Deus para que resolva tal problema? Até que se resolva. O problema é que nós não temos perseverança, muitas vezes. Nós não vemos o resultado como nós queremos. Mas como eu falei, o resultado ele é produzido de dentro para fora e leva tempo. Às vezes o resultado já começou, mas você não entendeu. Irmãos, eu estou realmente com o encargo de falar sobre nós tomarmos posse de milagres. Mas o que está nesse texto aqui de Josué que tem a ver com a ceia do Senhor? Você sabe o que desencadeou, o que liberou, o que deu início à queda das muralhas? Aqui fala que deveriam ser tocadas trombetas com chifres de carneiro. Sabe, haviam trombetas de metal, trombetas de ouro, trombetas de muitos materiais. Mas Deus colocou uma especificidade aqui, que deveria ser uma trombeta com chifre de carneiro, mais conhecido como chofar. Por que o chifre de carneiro, irmãos? Porque, você sabe, o carneiro aponta para Jesus Cristo. O carneiro é uma ovelha macho, o chifre aponta para a força. Você não tem como tirar o chifre do carneiro sem matá-lo. Então, quando você tem um chifre de carneiro e quando você toca o chifre do carneiro, você está dizendo que o cordeiro foi morto, que o carneiro morreu. Você está anunciando. Você está anunciando que o cordeiro morreu. Se eu estou tocando esse chifre, é porque o cordeiro morreu. Anunciai a minha morte. Anunciai. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos tocando a trombeta. Sabe quando que os problemas, você vai vencer os problemas? Quando você tocar a trombeta. Quando você declarar que o Cordeiro morreu. E que nossa é a vitória. Sabe, nós precisamos, irmãos, tem tanta revelação nisso. Tem tanta coisa que nós temos que aprender. Não fazer isso de forma indigna, sem discernir. Há tanto para nós aprendermos, para nós desfrutarmos. Sabe, não acha que é apenas um suco de uva, não acha que é apenas um pão, não acha apenas que é um ritual que nós fazemos por fazer. Irmãos, existe significado espiritual. Todas as vezes que nós anunciamos a morte do Senhor, nós estamos tocando essa trombeta. E Jericó vai cair.
Talvez não seja na primeira, talvez não seja na segunda, mas Jericó vai cair. Sabe, estamos entrando num jogo para ver o resultado. Nós já sabemos que a vitória é nossa. Mais do que isso, irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 14, ele está falando sobre a pregação, e ele está explicando lá daqueles que estavam falando em línguas no momento da pregação, e dizendo, olha, se você começar a falar em idiomas, em línguas estranhas, as pessoas não vão entender, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas ele fala assim, porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? O apóstolo Paulo está dizendo que a nossa pregação é uma trombeta. Todas as vezes que nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos tocando a trombeta. Todas as vezes que nós ouvimos a pregação do Evangelho, nós estamos tocando uma trombeta. Nós estamos anunciando no mundo espiritual a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, irmãos, eu convido para que você, nesse momento, nós vamos tomar parte da ceia do Senhor, mas que você faça isso com discernimento, Wilson. Você faça isso com discernimento espiritual. Tome com fé. Toque essa trombeta, anuncie a volta do Senhor. Faça isso em memória dele, não em memória de você. Coloque-se de pé.